Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando agora um Vozes do Planeta mais do que especial, e trazemos de volta o professor Paulo Otacho. Professor, o nosso primeiro episódio, A Crise Climática é uma Realidade, é um dos podcasts, os episódios mais baixados e ouvidos da história do Vozes do Planeta. Então, acredito que a questão da linguagem é muito importante, como você nos trouxe, né, sobre esta realidade. Acaba de sair o novo relatório, né? É um relatório para tomadores de decisão, mas também está sendo chamado já por várias, né? Até o Antônio Guterres, secretário executivo das Nações Unidas, disse que é o alerta vermelho para a humanidade. Por que este é um alerta vermelho, professor? O que o relatório traz de realidade do que a gente já está enfrentando no planeta? Olha, esse novo relatório do IPCC faz uma compilação, né, do estado atual da ciência, mostrando para a sociedade do nosso planeta os riscos importantes que nós estamos tendo se continuarmos as emissões de gases de efeito estufa no estágio onde elas estão. O nosso risco é basicamente de termos um aumento de temperatura médio no planeta da ordem de 4 graus centígrados, o que em áreas continentais implica um aumento de 5 graus a 5 graus e meio, que vai ter impactos enormes sobre a nossa sociedade. E isto não é para o final do século, parte desses impactos estão acontecendo hoje, parte desses impactos são irreversíveis, né? Então, o relatório usa uma linguagem muito clara e explícita, muito mais clara do que os relatórios anteriores, de que o homem, sim, é culpado por essas mudanças climáticas e nós precisamos mudar o nosso sistema socioeconômico de uma maneira muito forte para que possamos deixar para as próximas gerações um planeta minimamente sustentável do ponto de vista do nosso clima. Então, a mensagem do IPCC é muito clara quanto aos riscos iminentes que a nossa sociedade está correndo atualmente. Professor, eu vi algumas apresentações e tem sido muito louvável todo o esforço que vocês, pesquisadores e pesquisadoras, né, deste primeiro grupo do relatório, têm feito com relação à linguagem. O próprio IPCC tem, né, ao longo aí desses últimos anos, feito um grande esforço de comunicação para que se chegue, né, a mensagem definitiva. Em algumas vezes, várias vezes, eu vi você falando de que este não pode, você não gosta particularmente de que seja o tom catastrófico, o tom de fim de mundo. Então, minha pergunta é, o que ainda pode ser feito, o que é para ser feito ainda hoje e por que a gente não pode pensar nesse fim de mundo? Paulina, eu enfatizo sempre que não é uma catástrofe e não é o fim do mundo. É um recado para a sociedade de que nós temos que mudar a nossa maneira de encarar os recursos naturais do nosso planeta. Temos que mudar toda a nossa estrutura socioeconômica para uma estrutura socioeconômica que seja minimamente sustentável. Então, eu enxergo esse relatório do IPCC como um recado claro da ciência para a humanidade de que o atual caminho que nós estamos seguindo não é sustentável. E o relatório deixa isso muito claro. Precisamos mudar os nossos hábitos de consumo, precisamos descarbonizar toda a maneira com que a gente gera e usa energia. E o que é importante, não precisamos de nenhuma tecnologia nova, de nenhuma nova questão que precise ainda ser desenvolvida. As ferramentas estão na nossa mão, energia solar e energia eólica. Hoje, pode ser gerada a preços competitivos com a queima de combustíveis fósseis. O setor de transporte precisa se eletrificar e deixar
de usar combustíveis fósseis, e vai por aí afora. Quer dizer, o caminho é muito claro, nós temos as ferramentas para fazer essa nova transição, mas faltam ações governamentais que indiquem para a sociedade a necessidade de mudanças rápidas, fortes e radicais em como nós utilizamos recursos naturais do nosso planeta. Professor, a gente trouxe Mercedes Bustamante aqui no mais recente episódio, a gente trouxe também a Luciana Gatti, do INPE, para falar sobre o estudo e talvez o ponto do não retorno. Tem uma história que também dentro do relatório, mas desses cenários a curto prazo, que é uma outra novidade deste relatório, mas eu queria ouvi-lo com relação a isso, essa expressão, ponto de não retorno, ou seja, o ponto de que não importa o que a gente faça, são consequências. Onde elas se encontram quais são esses fenômenos, quais são essas partes que já estão passando por isso? Veja, são vários aspectos de pontos de não retorno que nós estamos correndo o risco de atingir. Eu vou citar algumas. Por exemplo, e por que algumas dessas mudanças são irreversíveis? Por que o IPCC usa esta linguagem? É muito simples de entender. Por exemplo, se você derrete 1 bilhão de toneladas de água da Groenlândia, como nós estamos derretendo hoje, esta água é derretida nas geleiras continentais e na Groenlândia e aumenta o nível do mar. Não há processo físico conhecido que possa recongelar essa água e levar ela de volta de onde ela estava original. Então, é um exemplo muito simples que mostra que alguns dos processos são realmente irreversíveis. Outros processos irreversíveis são, por exemplo, as florestas tropicais. Uma vez que você desmata uma região, reduz a evapotranspiração desta região, mesmo que você replante parte desta floresta, pode demorar séculos para essa floresta recuperar a biodiversidade original que ela tinha, que é essencial para a própria sobrevivência da floresta. Então, são alguns exemplos que mostram que, por exemplo, a questão do aumento do nível do mar também. O mar já aumentou 20 centímetros e, de acordo com o relatório do IPCC, ele pode aumentar 1 metro ao longo deste século. E em 2300, se nós continuarmos as nossas emissões de gases de efeito estufa, o aumento do nível do mar pode chegar a 15 metros. Veja, você imagina cidades costeiras como Rio de Janeiro, Santos, Recife, com aumento do mar da ordem de 15 metros. E por que o IPCC fez as simulações de aumento do nível do mar para daqui a 300 anos? Basicamente porque uma vez que você inicia este processo, é impossível com o nosso conhecimento científico hoje parar este processo. Então, veja que nós estamos sim fazendo mudanças irreversíveis no nosso planeta e as próximas gerações certamente vão nos agradecer muito se nós pararmos esse caminho que estamos seguindo hoje e começarmos a trilhar um caminho de sustentabilidade socioeconômica que torne viável a exploração dos recursos naturais do nosso planeta para 10 bilhões de pessoas que teremos em 2050. Professor, por fim, eu vou juntar duas perguntas, porque o senhor falou da sustentabilidade socioeconômica, e é justamente essas duas perguntas que chegaram de nossos ouvintes, uma do grupo Mulheres pelo Clima, perguntando o que está faltando para a participação dos grupos sociais menos favorecidos nos processos de tomada de decisão, ou como incluir esses grupos nisso, porque a vulnerabilidade é evidente, das mudanças climáticas para esses grupos. E, por fim, o Vinícius Nora pergunta qual o impacto esperado nos diferentes cenários para recifes e a pesca no Brasil, no caso. Olha, as mudanças climáticas têm um aspecto bastante perverso com a nossa sociedade. Primeiro, quem serão os mais impactados
são os países de baixa renda, são os países em desenvolvimento, e dentro de cada país, os mais impactados são os grupos sociais de menor renda. Então, há um aspecto de desigualdade social enorme nas mudanças climáticas e, na verdade, em quase tudo o que nós fazemos no nosso planeta. Então, nós temos no desenho desse novo sistema socioeconômico que nós teremos que implementar, passa pela redução das desigualdades. Não podemos esquecer que somente 5% da população mundial é responsável por 60% das emissões. Veja o grau de concentração das emissões de gases de efeito estufa. Então, nem todos nós somos responsáveis por essa situação, só que quem mais vai sentir os impactos são os 95% da população que não são responsáveis pelas emissões. Então, isso é certamente uma questão que nós teremos que endereçar. Isso está embutido nos ODS das Nações Unidas, isso está embutido nas diretrizes mínimas de construir uma nova sociedade, e nós vamos ter que fazer isso, porque nós não temos um plano B, não temos um planeta B, isso vai ter que ser feito pela nossa geração, porque nós não temos muito tempo para fazer isso, então vamos arregaçar as mangas, se juntar à ciência, todas as organizações não governamentais, as minorias, e lutar por um planeta mais justo e mais sustentável. Exato, algo que a gente tem falado bastante aqui no Planeta, no Vozes do Planeta, é que não basta só as atitudes individuais, mas hoje trabalhar no coletivo, se juntar coletivamente para forçar a mudanças é fundamental. Eu queria agradecer muito, professor. Na pinta, está com um raciocínio já editado praticamente de um radialista. Imagina. Professor Paulo Artacho, hoje mais uma vez aqui no Vozes do Planeta, tenho um muito obrigada em nome de todos os ouvintes, né, que também mandaram aqui as suas perguntas para fazer para você, e obrigada pelo trabalho, viva a ciência, vamos nessa. Eu que agradeço, Paulina, o trabalho agora em relação às questões das mudanças climáticas está com vocês, comunicadores. A ciência já deu o recado, mais claro é impossível, a ciência já fez o seu papel. Agora é a vez dos comunicadores de levar essa mensagem para a população em geral. E isso é um trabalho que não é muito fácil, mas que os comunicadores, a bola está na mão dos comunicadores. Então, vamos em frente, todo mundo junto, construir uma nova sociedade mais justa e mais sustentável. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.